Oi, galera! Hoje eu vou começar a mandar os vídeos para vocês para entender bastante sobre o livro. Não só pensando na Olimpíada, mas também, como principalmente para ajudar vocês a se divertirem com a história e perceber o quanto uma leitura traz muito mais do que a gente pode imaginar. E é com essa surpresa que eu vou começar a ambientar vocês dentro do livro Planeta dos Macacos, tá bom? Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou contar a história, tá? Vou contar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, e depois, em linhas gerais, porque às vezes quando a gente lê, a gente não consegue entender muito bem qual que é o que tá acontecendo, né? Isso é normal. Porque às vezes o autor conta uma coisa lá de trás, ele conta uma lá da frente, então eu vou desenhar para vocês como que é essa história. E depois disso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o que significa essa história. O que o autor quis dizer com tudo isso, tá bom? Então, vamos fazer assim para ficar mais fácil. Combinado? E então, para começar, eu vou falar nesse vídeo dos capítulos 1 ao 4, beleza? O que acontece. E a nossa história começa então assim. Tinha duas pessoas, um casal, Phyllis e Jim, que estavam viajando pelo espaço. Eram dois exploradores do espaço. Eles estavam dentro de uma cápsula espacial, viajando, tá? Porque na época do livro, que é mais ou menos 2500, a gente está em 2025, então imagina, 2500 é futuro, certo? Então 2500 é como se as pessoas, elas não vivessem mais no planeta Terra. E isso é o que o autor imagina. É como se as pessoas fossem exploradores espaciais. Então tem um monte de gente viajando pelo espaço inteiro, procurando uma aventura, um lugar melhor para estar ou para viver ou aprender alguma coisa. Então as pessoas, os humanos, estão viajando pelo espaço, certo? Fazendo turismo espacial ou vivendo dessa forma. E o Jim e a Phyllis são um casal que vive desse jeito, numa cápsula espacial, viajando. Só que para você viajar nessa cápsula é como um carro ou como um barco, você tem que saber dirigir, certo? E o Jim, ele era um ótimo velejador. Ele sabia muito bem dirigir essa cápsula. Ele usava um leme, que é como se fosse aquele volante de barco, assim, entendeu? Então ele sabia muito bem velejar, usar esse leme, e ele também sabia operar a velocidade da cápsula. Por exemplo, é como se fosse um barco à vela. Sabe aquele barco que tem, parece uma cortina, assim? Aquele tecido onde bate o vento, naquele tecido você vai com mais velocidade. Bate menos vento, você vai com menos velocidade. Então, o Jim sabia operar essa cápsula como um barco à vela. Então, ele era um velejador do espaço, certo? A Phyllis era super ousada e ela queria muito aprender. E ela estava aprendendo essa arte de velejar. Só que no espaço não tem vento, certo? Não tem vento. Então, como que essa bolha, essa cápsula, ela ganhava ou não velocidade? Através da luz que batia nela. A luz da onde? Das estrelas ou dos sóis que tem no espaço inteiro, porque a gente conhece um sol do sistema solar. Mas em outros sistemas pode ser que haja e há outros sóis. Então quer dizer, o Jim estava lá operando a cápsula, certo? Dirigindo. Quando ele queria ir a maior velocidade e pegar mais luz de um sol ou de uma estrela, ele operava, velejava da forma que ele ganhasse mais velocidade e que batesse mais luz e ele, a bolha, ganhasse velocidade. Quando ele queria ir mais devagar, ele abaixava as velas dessa bolha, deixava tudo mais escuro e ele ganhava menos velocidade, ficava lá planando. Então era assim que eles estavam viajando. E a Phyllis, ousada como ela era, o que ela fazia? Ela, quando ela estava no leme, quando ela estava no volante da cápsula, aí ela pegava velocidade mesmo, ela ia com tudo. Pá! E às vezes ela ia com tudo. Ui! Foi com tudo mesmo, que é o meu celular, não vou acordar. E aí ela ia com tudo. E aí ela fazia bater bastante luz naquela cápsula e ela ganhava velocidade tão alta assim,
Sabe quando você vai numa montanha-russa, que você chega até a ficar com ânsia de vômito, assim, tontura? Vertigem, essa palavra que usa no livro. Então, chegava até a dar tontura, porque ela era ousada. Ela era uma mulher ousada. Então, eles iam lá, navegando, espaço, tudo mais. E por conta dessa navegação, eles sabiam tudo sobre o espaço. Porque quando você está no mar ou numa rodovia, você tem que saber, né? Como que são as ondas, as marés, para onde você está indo, você tem que saber. Então eles sabiam, por exemplo, a natureza das estrelas. Quando vinha uma certa radiação, sabia se que era de estrela, ou que era de meteoro, ou sei lá. Eles sabiam tudo. E eis que um dia eles estão lá de boa, nessa navegação, quando de repente eles veem uma luz que eles não conseguem identificar a natureza. Aí a Phyllis fala assim, olha lá, aquilo lá, muito estranho. Não tô conseguindo identificar se vem de uma estrela. Que material é esse? Não sei o quê. Daí eles vão dirigindo. Vai para a direita, vai para a esquerda. Daí os dois vão dirigindo essa cápsula espacial até chegar perto do objeto. Era um objeto. E pasme, era um objeto muito conhecido na Terra. Não só hoje, como desde antigamente. Era uma garrafa. Era uma garrafa de vidro, então batia a luz, né, das estrelas e dos sóis e reluzia aquela garrafa, né? Ficava brilhante. Então a Phyllis, principalmente, viu aquilo e falou: não, vamos se aproximar para pegar. Aí eles foram se aproximando. Quando chegaram perto, a Phyllis pegou uma rede, alguma coisa que é também primitiva, sabe, rede de pesca, mas não aquela grandona. Tem algumas redes que tem uma alça, né? E aí você pega assim o peixe como se fosse uma rede de pescar borboleta, sabe como é que é? No ar. Então, essa rede aí chama puçá, que é uma palavra que tem no texto também. Então, a Phyllis pegou essa rede primitiva, né? Que é um puçá, foi até a garrafa e ó, pegou essa garrafa e trouxe para dentro da bolha da cápsula espacial. Só que essa garrafa, ela não estava aberta, ela estava fechada. Ela estava vedada com cera. Que é o mesmo material que era usado antigamente para fechar as cartas, que você pingava a cera assim, você lembra? E carimbava em cima? Então, mais uma coisa primitiva. Tava fechada com cera. Aí eles se debateram lá para abrir, e ó, conseguiram abrir. E quando eles conseguiram abrir, o que tinha lá dentro? Algo mais primitivo ainda. Um papel enroladinho, e a pessoa queria que esse recado chegasse, porque senão não tinha vedado, não tinha fechado, não é verdade? E aí, quando eles abriram e viram aquele papel, certo? O papel tava lá enroladinho, como também antigamente faziam os piratas, né? O pessoal que navegava, não era assim, não colocava um papelzinho dentro da garrafa com mensagem? Foi a mesma coisa, só que no espaço. Aí, a hora que eles abriram esse papel, tava em letras bem pequenininhas uma mensagem. Só que não era qualquer mensagem. Era uma mensagem pedindo socorro. Só que não era simplesmente socorro, socorro, socorro. Essa mensagem, ela tá no início do capítulo 2 e falava assim, ó. Confio esse manuscrito. Manuscrito é quando você escreve assim, de mão, com letra, sem digitar. Então, é uma coisa mais primitiva também, não é? Confio esse manuscrito escrito à mão ao espaço, não só com a finalidade de eu conseguir socorro, mas para ajudar talvez a alertar a raça humana de que eles estão precisando de socorro. A raça humana inteira está num momento muito difícil e tem que acordar desse flagelo. Então, Deus, tem de piedade de nós. Era o que estava escrito lá, tá? Aí a Phyllis pegou e falou assim, nossa, a raça humana? Aí o Jim falou, é o que tá escrito. Porque é o seguinte, a Phyllis, ela não sabia muito bem as letras da Terra. As nossas letras, porque ela era uma exploradora do espaço. Mas o Jim, ele já tinha andado pela Terra, já tinha explorado a Terra, então ele sabia as letras da Terra. Então ele conseguiu ler o que estava lá no manuscrito, tá? A Phyllis não sabia muito bem ainda.
E quem tinha escrito esse bilhete era um outro humano. Quem que era esse outro humano? O nome dele era Ulisse. Ulisse era um jornalista bem mequetrefe assim, sabe? Não era uma pessoa famosa, uma pessoa comum. Ele não tinha se dado bem em nenhum emprego, o que é normal também, né? Ele estava lá. E um dia chegou um cientista pro Ulisse, um cientista, e falou assim: Ulisse, eu vou fazer uma viagem espacial e eu tô precisando de uma pessoa para fazer o registro dessa viagem, que vai ser uma viagem assim exploradora, como nunca ninguém fez e tal. E eu tô precisando levar um jornalista para documentar, para registrar, gravar, fazer uma reportagem depois. E você tá aí, né, na vida, não tá dando muito certo, então você não quer ir comigo? Aí o Ulisse viu nisso uma oportunidade, falou: quer saber, eu vou. Daí ele foi. Então, esse cientista chamou Ulisse para ir nessa viagem e chamou também o seu discípulo, quer dizer, o seu estagiário, a pessoa que aprendia com ele lá, tá? E foram os três viajar, fazer essa autoexploração. Só que eles viajaram, não era numa cápsula pequenininha, igual o casal Jim e Phyllis, não. Eles viajaram num negócio muito maior, tá bom? Vamos colocar assim, ó, pra vocês entenderem. Tanto é que a cápsula deles era um negócio assim, tinha uns 10 metros de comprimento, tá? E lá dentro tinha tudo que eles precisavam para fazer uma longa viagem. Tinha como se fosse aqui dentro uma horta, tá? Pra você ter uma ideia, com um monte de legume para eles sobreviverem, hortaliças, tá? Tinha tudo lá dentro, tinha tudo. Então os caras podiam fazer uma viagem bem distante. E o objetivo dessa viagem deles, diferente do casal em lua de mel, era fazer uma viagem realmente distante. Por quê? Eles queriam alcançar uma estrela muito brilhante, só que ela ficava muito distante, a muitos anos-luz de distância, tá? Essa estrela se chamava Betelgeuse, tá? É uma estrela que é a mais brilhante da constelação de Órion, tá? Então eles viam, como eles estavam assim, querendo descobrir coisas novas, eles precisavam de uma estrela bem grande, bem iluminada, como um objetivo, né? E eles rumaram a essa estrela, só que iam ser muitos anos de viagem, tá? Então eles foram em busca dessa estrela. E o professor, ele escolheu essa estrela justamente por causa, anota aí no teu livro, por conta do desafio de ir até um local distante, de ir até essa estrela que era muito distante. As pessoas, elas não se movem por conta dos desafios da vida. Quando é muito fácil, a gente nem quer, não é? Então, para ele, enquanto cientista, atingir uma estrela que nunca ninguém foi, que nessa época os planetas do sistema solar, esse aí que a gente conhece, Vênus, Marte, Mercúrio, Saturno, todo mundo já tinha ido, já sabia que não tinha, que era inabitado, pá, então não tinha mais graça, certo? Então ele falou assim: não, eu vou fazer uma coisa que é considerada impossível. Eu vou lá para aquela estrela de Órion, Betelgeuse, porque daí eu vou ser o cara, entendeu? Vou ser o cara que vou atingir e para mim não é impossível, para mim o impossível é uma questão de tempo, né? Assim o povo fala. Então ele decidiu ir para lá. E ele precisava de um cara para mostrar o que ele fez. Ele fez o impossível. Segundo ele mesmo, o impossível só demorava mais um pouco, mas era possível. Então ele foi com seu discípulo e jornalista nessa cápsula grande que tinha tudo que eles precisavam, inclusive comida, e foram viajando até Betelgeuse. E quanto tempo ia durar essa viagem? O próprio cientista fala para o jornalista: vai durar 2 anos. 2 anos? Mas me explica, como que é isso? É assim, ó. Aqui na Terra a gente tem noção de tempo, certo? Do relógio, o tempo passa, dia e noite e tal. Só que no espaço é um pouco diferente. Ele falou assim: olha, nós vamos viajar 1 ano se afastando da Terra, certo? Depois desse 1 ano, a gente vai só acelerando, igual um foguete. Quando você se vê nos Estados Unidos, o pessoal colocando foguete, né, para decolar.
Então, você dá aquela acelerada, a hora que chega num certo patamar na atmosfera, aí você só plana, não é assim? É a mesma coisa. Na cápsula espacial, a gente vai acelerar 1 ano. Depois que chegar nesse 1 ano, a gente vai desligar a cápsula, desacelerar, e aí a gente só vai ir freando, entendeu? Até chegar em Betelgeuse. Quando a gente chegar nessa parte de frenar, a gente não vai ter mais essa coisa do tempo. É como se o tempo não passasse mais. Para você vai parecer só umas batidinhas no coração. Mas na verdade, lá na Terra vão ter se passado 2 anos. Mas para nós é como se o tempo não passasse. Porque no espaço não existe essa coisa de tempo. Entendeu? Então é isso que ele explica no livro. Então essa viagem começou a partir da Lua. Tá? Grava bem isso, começou a partir da Lua, eles foram indo, tiveram vários incidentes durante essa viagem, por exemplo, teve uma época que eles ficaram sem sol, né? Aí ficou tudo escuro lá dentro da cápsula, aí como é que ia fazer? Não tinha o que fazer. Aí, tipo, o Ulisses, que era o jornalista, até relata que era até interessante ficar assim, porque eles poderiam prestar mais atenção uns aos outros. O cientista, que era o professor Antelli, ele tinha um papo muito apaixonante, muitas coisas para ensinar, então eles ficavam lá, né, conversando. E que eles também gostavam muito de ficar na parte verde da cápsula, que era esse lugar que eu falei que tinha as verduras e tal, né, que eles chamavam de horto. E essa parte, além da parte comestível, tinha também até borboletas, para você ter uma ideia. Então era muito gostoso. Você ficava lá aprendendo sobre botânica, que é a ciência das plantas, ficava aprendendo um monte de coisa. E tinha um macaco, o cientista, que era o Antelli, tinha colocado um macaco lá dentro, certo? E o macaco era muito interessante, e ele chamava Hector. Então, eram os 3 que estavam viajando, algumas borboletas, alguns insetos, assim, que tinham lá, e mais o macaco Hector, certo?